pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais um passo a passo então de volta às aulas, agora visando os pequeninos, aqueles que vão voltar às aulas, mas não necessariamente estudar, não necessariamente levam estojo, caderno e tudo mais. Então aqui eu trouxe hoje um jogo americano portátil, ó, assim ele fica portátil para levar dentro da lancheira, aí abre aqui no botãozinho, abre aqui e pode fazer seu lanche. Eu usei aqui um plástico cristal, ó, até para ficar mais fácil na hora de higienizar essa parte aqui. Se pingar alguma coisa, cair um suco, algo, fica mais fácil de higienizar. Olha, e do outro lado aqui eu também fiz com o mesmo tecido, tá? Só que aqui só tem tecido. Mas fica a seu critério se você quiser colocar dos dois lados. Aqui eu usei esse tipo de fechamento com botãozinho, mas você pode usar aquele mesmo tipo de fechamento que nós fizemos na semana passada. Lembra, o estojo de enrolar pode ser também daquele jeito, ou você pode usar esse tipo de fechamento naquele estojo, também funciona, tá? Então, assiste o vídeo aí até o final, que lá no finalzinho tem uma peça bônus aqui para completar esse kit. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou utilizar um botão de pressão, vou utilizar esse rosinha. Aí aqui eu vou precisar de um corte de 6 por 25, que vai ser a parte onde a gente vai fazer o fechamento, aquela tirinha, né? Aí aqui eu vou utilizar viés de tecido. Como eu não tinha o viés exatamente na cor que eu queria para combinar aqui com o meu tecido principal, eu fiz um viés de tecido utilizando aquele mesmo tecido ali da tirinha, né? Aí esse meu viés aqui, ele tem 4 centímetros, tá? De largura. E aqui a gente tem aí um corte de plástico. Eu vou usar um plástico cristal bem fininho, que eu quero só mesmo para proteger ali o meu tecido e ser mais fácil de limpar, né? Se precisar passar um paninho e tal, bem fácil de limpar. Então, vou usar esse plástico bem fininho, acho que é a gramatura 20. Aqui eu vou usar 2 cortes de tecido. Não diferenciei forro e tecido principal, porque esse meu tecido é um tecido bem fofinho e eu queria usar dos dois lados. Então, se você preferir aí um de tecido principal e um de forro, e mais uma camada de acoplado que eu vou utilizar, tá? Pode ser entretela também. Eu acho que manta fica muito grosseiro, mas fica aí a seu critério. Aqui, cada um dos cortes tem 27 centímetros por 37 centímetros, tá? Cada um. Plástico, tecido e acoplado. Olha só, então... Passei aqui a costurinha, fechei aqui no cantinho, né? E nesse cantinho que a gente fechou, a gente corta as pontinhas. E aí a gente pode desvirar a peça. E já leva lá no ferro, né? Pra já deixar certinho. Olha só, então desvirei, já levei lá no ferro, né, pra assentar a costura. Agora eu vou passar uma costurinha aqui toda ao redor pra dar um acabamento na minha peça. Olha só, então passei aqui a costurinha, aqui na pontinha também. Só que eu não passei, né, porque não vai aparecer. Aí agora a gente vai reservar essa parte aqui. Olha só, então agora nós vamos fazer a parte do corpo da peça. Aqui na parte de baixo eu tenho meu tecido virado pra baixo, tá? Aqui do lado avesso. Aqui eu tenho meu acoplado com a parte lisinha pra cima, meu tecido principal aqui parte pra cima, plástico cristal. Esse é meu sanduíche. Como eu vou usar o viés, então é assim que eu vou fazer. Se eu não fosse usar o viés, caso você não queira usar o viés, você monta tudo isso aqui e coloca esse tecido aqui, ó, frente com o tecido principal aqui, tá? Como a gente faz em grande parte das peças, né? Então, como eu vou usar o viés, eu vou juntar esses 4 camadas aqui numa costurinha de segurança, para depois, quando eu for aplicar o viés, ficar mais fácil, tá? Então, como eu tenho plástico também, estou usando grampinhos.
agora eu vou lá na minha máquina passar uma costurinha bem na beiradinha, tá? Só uma costurinha de segurança mesmo para unir todas as camadas, todo ao redor. Ah, olha só, eu passei a costurinha aqui toda ao redor da peça, só que eu esqueci que eu queria fazer as pontas arredondadas. Então ainda dá tempo de arredondar aqui as pontas. Eu passei igual a costurinha, né, toda ao redor e tal. Aí agora eu vou vir aqui, vou usar o raio de 5 centímetros da minha régua e vou arredondar. Vou usar como base aqui a costura que eu já fiz, e aí eu faço um risquinho aqui. Aí eu vou lá na máquina e passo uma costura em cima desse arredondado aqui, desse risquinho que eu fiz, tá? Nas 4 pontas, aí depois eu corto esse excesso. Vou lá passar essas costurinhas. Ah, olha só, passei então a costurinha nos 4 cantos, né? E agora eu vou recortar o excesso. Passei toda essa costura aqui só com o tecido pra cima, tá? Deixei o lado do plástico pra baixo, aí ele corre mais facilmente na máquina. Ah, olha só, então recortei aqui os cantinhos, tá? Não precisa fazer os picotes, tá? Como a gente não desvira essa peça, não é necessário. Caso você tenha feito ao contrário, aí sim, né? Aí agora, eu vou começar a colocar o meu viés. Então, eu vou pegar aqui um dos lados, ó. Vou marcar aqui o meio. E aí, eu começo a colocar meu viés aqui no meio. Marquei aqui. E aí eu vou começar a posicionar meu viés como se fosse o viés de tecido, ou como se fosse o viés industrial normalmente. Vou posicionando, vou fazendo todo aqui ao redor. Principalmente se você for usar esse de tecido, faz essa primeira aqui pelo lado do plástico, tá? Aí vou passar todo ao redor e já volto. Olha só, então passei aqui a primeira costura, né, com viés, ó. Como eu fiz aqui, o primeiro ali tem a dobrinha aqui. E aqui passei. Aí agora a gente vai puxar pro outro lado. Vai ajustar aqui. E aí a gente vai fazer a dobrinha aqui. A gente pode levar lá no ferro, né? Já ajustar essa dobrinha aqui, ó. Dobra aqui. E dobra novamente aqui pra fazer. Concluir a parte do viés. Isso tudo ao redor. Aí você vai enchendo já de grampinhos, ó. E já fica preparadinho aqui só para vir e rebater a costura. Também, nessa última costura aqui, nós temos que colocar a nossa alcinha, ó. Então, você vai arrumar aqui o meio dessa parte aqui e vai posicionar aqui a sua alcinha, tá? Então, vou ajustar aqui, vou ajustar lá no ferro para já dar uma assentada. E aí, vou passar essa última costura e volto com a peça pronta, né? Olha só, voltei aqui antes de passar a costura, só para mostrar como que fica, ó, todo cheio de grampinhos. Você pode até colocar mais, se você preferir. E aqui, ó, medi o meio aqui e posicionei aqui a minha alcinha, tá? Desse lado aqui, tá? Então, agora vamos continuar. Vou lá passar a costurinha. Olha só, então eu passei aqui a costurinha toda ao redor da peça. Olha desse lado como ficou também. Olha só. E agora só falta colocar o botão. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, como se fosse enrolar, porque ele pode ser meio que dobrado assim, né? A gente pode dobrar aqui, e aí passar a nossa tirinha por aqui, ou pode ser enroladinho também. Então, vou primeiro colocar um botão aqui na pontinha e outro aqui, para que a gente consiga fechar assim.
Olha só, então botei aqui o botão, ó, um bem na pontinha, outro aqui, aí a gente consegue abrir aqui, ó, usa aqui depois pra fechar. Ah, deixa eu mostrar um outro passo a passo que já foi ao ar aqui. É um videozinho curto, um shorts, né? Então eu vou mostrar aqui, depois você vai lá no canal e assiste. Vou deixar ele linkado aqui em cima também para facilitar. Olha só. Aí aqui a gente guarda os talheres, né? Aqui a gente enrola. Consegue enrolar aqui. Prontinho, ó. E fecha aqui. Olha que graça. Mais uma ideia agora para o volta às aulas. Pode ser também para outras ocasiões, né? É um jogo americano aí infantil, né? Para os pequenos. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!